Fala pessoal, João Leão, João Zóio do Gibi com Joãos. e hoje a gente vai falar sobre um artista que vai fazer muita falta, né? Ele influenciou uma geração, ou melhor, gerações, e eu sou franco que foi, acho que um dos primeiros contatos que eu tive com anime, desculpe se eu estiver falando errado, que foi Dragon Ball. E hoje vamos falar sobre Akira Toriyama. Akira Toriyama. Ao longo da semana nós fomos atingidos, né, por essa notícia inesperada, né, do falecimento dele, né. Ele faleceu no último dia 1º de março, mas só foi anunciado posteriormente. E, assim, caiu como uma bomba, né, para o universo, né, daqueles que gostam de anime, mangá e cultura pop em geral. Até porque os trabalhos de Toriyama, em maior ou menor grau, acho que afetaram a vida de todo mundo assim, que convive, né, neste meio. Como eu falei, a obra que eu conhecia dele era Dragon Ball, que era um desenho animado que eu assistia, eu acho que no SBT, que era o Foi o Goku primeiro Dragon Ball. criancinha com cauda de macaquinho, né? E era muito legal. Tinha algumas piadas que eu sinceramente não entendia à época. 96. E ele é muito voltado para o público japonês, né? Cultura Uhum. japonesa, além de tratar um pouco de referências chinesas, né? E assim, foi o primeiro contato. Depois eu tive a oportunidade de conhecer o Dragon Ball Z, Sim, tem né, que já continuação. é com ele o Goku mais velho. Uhum. E também assisti alguma coisa do GT, mas não assisti tudo, não tive paciência, achei muito enrolado. A partir do Z eu já achei muito enrolado quando tinha lá, eu lembro da luta dele com o Freeza, que o planeta ia explodir. Em 5 minutos, que durou magnificamente 20 episódios. Exatamente. Então eu aí já não estava mais aceitando legal esses lapsos temporais que faziam parte da narrativa dele, né? E assim, foram as primeiras obras. E recentemente eu li Sandland, até que você me Sim. emprestou, né? Que eu achei uma obra bem legal, até porque é one shot e aí no Sandland eu vi personagens reaproveitados, Alguns personagens reaproveitados. né? Personagens reaproveitados de Dragon Ball. E assim, eu vou dizer que vou sentir falta de Toriyama? Sim, porque foi uma pessoa que me mostrou o início do que eu comecei a consumir de mangá, de anime. Talvez eu não sinta tanto quanto algumas pessoas que realmente foram muito influenciadas, né? De repente até você mesmo, que é ávido consumidor dessa arte Além de oriental. me influenciar como artista também, né? Como desenhista, Sim. o primeiro grande referência foi Cavaleiros, do Masami Kurumada, mas a consolidação vem com o Dragon Ball de Toriyama. Lançado no Brasil em 94, o Dragon Ball primeiro em 96 e o estouro do Z em 99, né? E de lá para cá ele foi uma fonte de referências sem tamanho. Acho que para grande parte dos desenhos dessa época, né? Todo mundo que desenha. A pessoa que desenha dizer que não desenhou Dragon Ball em algum momento da vida só se não conhecer. Uhum. Eu acho interessante porque essa história de influências, eu acho que Toriyama deve estar mais ou menos no mesmo grau de influência de Tezuka Sim. e de Shinomori. Inclusive com mangakas de renome hoje, que vem de uma geração que consumia Toriyama na infância e foi influência direta no trabalho deles. Vide Eiichiro Oda de One Piece ou Masami Kurumada do famosíssimo Naruto, né? Uhum. Que tá aí na boca da criançada. E assim, e como eu estou dizendo, né, eu acho que para mim, eu acho que esses três seriam os de maior relevância e maior influência nas artes futuras, né, que ditaram até estilos temporais, porque você vê que na época de Tezuka
todo desenhista se aproximava a arte dele. Mesma coisa de Shinomori. Sim, E a mesma coisa de Toriyama. isso. Os artistas se aproximam da arte dele, né? E assim, é mais um que vai deixar uma lacuna grande e pelo menos a gente tem as obras publicadas para ter uma referência, a gente lembrar da existência dessa Sim. pessoa e poder mostrar para as futuras gerações. É. Não só no ramo dos animes, né? Como o Dragon Ball é extremamente popular e o anime ele tem um alcance muito maior, mas ele acaba sendo porta de entrada para todo o conteúdo que Toriyama fez. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Uhum. O mais recente que foi publicado aqui no mercado nacional, o Sandland, o qual nós vamos tratar um pouco Sim. mais Duas aqui, versões, né? A primeira publicação pela Conrad Conrad, em e 2007. a reimpressão E a pela impressão mais Panini, né? recente da Panini, do Sandland, agora de 2023, tá? E algumas outras obras dele aqui que vem. Nós temos também obras recentes dele aqui, publicadas nacionalmente, como o Mangatita, que está sendo publicada recentemente também pela Panini, que é um compilado das histórias dele pré-Dragon Ball ali, às vezes até antes de Arale-chan, foi o primeiro grande sucesso do Toriyama, né? Quem conhece Dragon Ball acompanha o trabalho de Toriyama, vai conhecer Arale, não sei se é o caso de João. Não conheço. Inclusive, no Dragon Ball série clássica, há um crossover, né? Que o Goku cai na Vila Pinguim e conhece Sim. Arale. E ele está sendo perseguido pelo General Blue. E aí ele interage com todos os personagens do universo do Dr. Slump dentro da Vila Pinguim. Que é um episódio magnífico, aquele episódio ali. Tanto no mangá quanto no anime. E nós temos os Mangatita, que é o compilado das histórias dele pré-Dragon Ball. 3 volumes, né? 3 volumes. Ainda soubemos hoje que a primeira publicação eram todos com capas pretas. Pretas, que já foram publicados no país também pela Conrad, editora Conrad. Aí nós temos aqui, em sequência de lançamento, né? Nós temos o Koa, que foi lançado em 97. Vou confirmar, eu esqueci. É perfeito. Koa de 97, foi publicado no Brasil também pela Conrad. Kajika de 99. Kajika de 99, publicado também no Brasil pela Conrad. E o Nekomajin de... Pô, grande filão, né? Olhando aqui. Esse aqui é o mais recente, né? Porque é o 2005. Até o Sandland acaba sendo de 2000, né? A 2000. publicação original dele, tá? E o Sandland ainda é uma obra especial porque ele está em alta, né? Primeiro foi lançado um filme do Sandland, que ainda não está licenciado oficialmente no país. E esse mês também vamos ter o lançamento oficial pelo Disney Plus, né? Da série do Sandland, que vai compilar todos os eventos que acontecem no mangá, além de alguns eventos extras que foram criados especialmente para o anime, tá? Não sabemos até que ponto houve a interação de Toriyama no Na projeto, produção. até porque Toriyama era muito envolvido em todos os processos, todas as coisas que eram lançadas como propriedade intelectual dele, ele tinha alguma participação, conhecimento, seja com design, seja com sugestão de história e tal. Inclusive tem o Dragon Ball Daima que vai sair esse ano ainda, que é um mangá mais recente, que a última publicação oficial do Toriyama dizia, ele falando sobre o Dragon Ball Daima, que era um projeto que ele ia participar muito pouco, mas ele simpatizou com o projeto, apesar de ser Dragon Ball, e porque ia trazer algo mais divertido, que não focasse muito em lutas, que é o que ele gostava mais de fazer. Apesar de desenhar muitas lutas de Dragon Ball, ele gostava muito de diversão, né? Ele gostava muito das piadas, de histórias mais com contexto de texto assim mesmo, né? Mais bem escritas. Essa história de Dragon Ball, eu lembrei, tava lembrando aqui agora, ano passado eu estive aqui no Paraguai e no Paraguai, eu acho que na TV Futuro, é Telefuturo, um canal de TV aberta deles lá,
pelo menos eu lembro que de segunda a sábado, não vou falar do domingo, eu não lembro, mas de segunda a sábado, eu acho que é por volta das 19 horas, 19h30, passava Dragon Ball. Passava um episódio de Dragon Ball, era do Dragon Ball Z, salvo o melhor juízo, tá? Então, é, era assim, engraçado, né? Você vê num canal que passava novela e assim, e era a novela, o Dragon Ball Z e depois o jornal. Sim. Eu achava muito interessante isso, porque num horário extremamente nobre estava passando É um o horário anime, mais né? disputado da TV, né? Vamos dizer Isso. assim, né? Eu lembro que até no dia que. No primeiro dia que eu vi, eu achei estranho, mas não, isso aqui é uma programação de um dia. Aí no segundo dia eu tinha voltado com minha companheira, a gente tinha passado o dia na rua e aí tinha voltado para tomar um banho, para sair para jantar. Aí eu liguei a televisão, estava passando de novo. Não é possível. Aí eu comecei a acompanhar Programação e, regular. e vi que era programação regular. Aí eu até mandei vídeo, foto para os amigos, assim, a turma dizendo que aquilo ali que era programação boa para passar no horário nobre. Pois é, pois é. A gente queria falar um pouco mais profundamente hoje também do Sandland, Sendo, né? sim, Até porque o Sandler ele está em evidência, né, atualmente. Apesar da triste notícia, o Sandler está aí super popular, né? E deve ficar ainda mais agora quando começar a ser lançada a série. e o legal de Sandland é que vai lá, tem aquele meu pezinho na ficção científica, porque Sim, vai ter um futuro distópico, sim, né? Uma seca muito grande, uma seca. por conta de uma. Vamos lá, olha o problema das palavras. De uma, Pois né? é. De um governante que represa toda a água e começa a vender essa água por preços absurdos para a população. E um grupo de demônios está fazendo roubos, né? Eles atacam de Eles roubam assalto água. a água das tropas do governo para distribuir tanto para os demônios quanto para as pessoas Quantas necessitadas, pessoas que precisam da água para sobreviver, né? né? E uma coisa interessante é que até numa das primeiras conversas um humano chega e diz que esses demônios estão errados, porque demônios têm que fazer maldades, Demônios tem que ser mal. e não ajudar a população. E aí é interessante, o nome do protagonista do demôniozinho, você lembra? Eu não lembro, tá? Também não é. E aí o protagonista, que é este rapazinho aqui, Rosinha, tá? Ele pega e diz assim, tá, se a gente deixar os humanos morrendo de sede, com quem a gente vai poder fazer as travessuras, as maldades? Então a gente precisa realmente dar água para eles. Exatamente. E aí acontece uma jornada onde um ex-militar e dois demônios vão em busca da água escondida, né? Né? Forma-se uma equipe exploradora extremamente inusitada Sim, de um militar aposentado, né? Senhorzinho já, e dois demônios que decidem seguir um caminho de um rio sim. vazio que reza a lenda que há um lugar, um oásis, onde há água que pode ser trazida para todo mundo e salvar a vida das pessoas. Outra coisa interessante que tem na história, que a gente vê assim, que Toriyama usa muita metáfora para Sim, mostrar problemas que a gente vive cotidianos, né? Primeiro, que aquela história de o humano tem necessidade de encontrar um inimigo, de ter um inimigo, de ter a visão maniqueísta do bem contra o mal. Como assim? Em algum tempo, houve um país que disse que outros possuía armas de destruição em massa, e isso justificou uma invasão ao país e uma guerra. uhum, Em outro momento, houve um país que, usando a bandeira do combate à supremacia de uma etnia, tenta justificar uma invasão a um país vizinho.
né? A outra, nós temos hoje países que estão em conflito porque um diz que o lado de cá é terrorista e atacou. Só que esse lado de cá vem massacrando essa população já há muitos anos e agora intensificou. Então, assim, a gente tem sempre essa necessidade de encontrar esta antítese. E em Sandland isso acontece. Existe uma população que estava desenvolvendo um equipamento e aí esse monarca, esse rei e sua equipe dizem que aquilo ali é uma arma de destruição em massa Destruição em massa. que justifica o bombardeio lá e o extermínio daquele povo e depois imputa a eles o problema da seca. Isso. Então, assim, E monopoliza a água para si, criando um recurso financeiro que vai fazer, sim. que vai trazer grande riqueza para uma minoria e sofrimento e pobreza para a grande maioria. Então, a gente vê críticas muito duras, muito ácidas, por meio de uma historinha bonitinha, né? Com os bichinhos que são extremamente cativantes, né? Sim, Inclusive, um grupo de bandidos, que são os sim, nadadores, os nadadores. né? Que são pessoas, uma família que cometem roubos à água, né? E usam sunga, óculos de mergulho e touquinha de mergulho e nunca mergulharam, tá? Mas eles têm esse apelido da gangue dos nadadores e até esses bandidos são carismáticos. Sim. Você termina torcendo por eles. Até porque Toriyama ele não trabalha muito profundamente o bem contra o mal, assim, né? É Uhum. diferente exatamente do conceito maniqueísta. Se você for avaliar os personagens dele, não há um personagem essencialmente mal. A gente tem alguns exemplos um pouco mais drásticos, né? Como acontece com o primeiro Piccolo Daimao em Dragon Ball, o próprio Freeza, né? Que acaba realizando situações muito maldosas. Assim, já que você suscitou Dragon Ball, né? Eu lembro assim que os malvados seriam o Piccolo Daimao, Freeza e o Cell. Sim. E o Vegeta também, né? Começa como vilão. Mas Vegeta começa vilão e depois vira um anti-herói. Mas acontece muito do Toriyama, apesar de fazer os personagens malignos ou maus, ele faz esse personagem voltar. Ou de alguma forma ele se tornar amigo. A maior parte do grupo de oponentes do Goku acabaram em algum ponto sendo inimigos dele. Tenshinhan era inimigo dele, Sim. Piccolo era inimigo dele. Ele lutou com o Yantia também. Frieza, em algum ponto, os androides, né? No 17, no 18, enfim. O Toriyama ele sempre teve esse ponto de vista de tentar não trabalhar essencialmente com o mal ou o puro mal, além de usar designs e personagens para deixar a história mais leve. E Sandler ele tem uma característica bem leve, apesar dos personagens que a gente tem, eles são personagens muito carismáticos exatamente porque você simpatiza com a bondade deles, né? Que acontece até para os próprios bandidos, em algum ponto eles acabam ajudando, sendo benevolentes com outras pessoas ali que estão próximas a eles. E esse trabalho de Toriyama é o que deixava a coisa sempre muito divertida, né? De consumir. Aqui no Sandler, como eu disse, que tem o reaproveitamento de personagens. Aqui dentro, pra mim, o primeiro que eu vi assim foi da Burá, Rei das Trevas de Dragon Ball. né? Que inclusive é o pai do É o pai do protagonista, protagonista. né? E eu achei isso muito interessante. Que quando eu olhei, eu fiz, isso aqui eu conheço. E com relação à arte, né? Toriyama aqui ele trabalhou sozinho nesse quadrinho e ele é um trabalho totalmente analógico, né? Tradicional. Toriyama desenhou tudo isso aqui com bico de pena tradicional. E é até curioso o fato, né? Do sempre geralmente tem um comentáriozinho, né? Nas contracapas na qual ele disse que a única coisa que ele queria fazer era desenhar um velho e um tanque de guerra. Mas ele disse que foi tão sofrido conseguir terminar esse tanque de guerra, essa história, porque o tanque de guerra que ele criou acabou tendo muitos detalhes. Sim. Acabou trazendo muito sofrimento para a produção da história até o final, né?
E detalhe que neste mundo só existem 7 tanques de guerra. 7 tanques de guerra. Exatamente. E é como se fosse a maior força, a força máxima Isso. desse universo, né? Os tanques de guerra. Então eu estou até curioso para saber com o que eles vão trabalhar na série, né? Sim, Animada que vai vir. O que vai vir além da história que termina aqui, né? E para mim já completa o suficiente, né? Todo o contexto da história, todo o objetivo ele é alcançado e resolvido, né? Então eu estou curioso para saber realmente o que vem mais além. a gente. Aí já é uma sugestão, se vocês quiserem, vocês comentem aí embaixo, dá like e tal. E diz pra gente se quer que depois da série ser Totalmente exibida. publicada na íntegra e podermos assistir todas, se a gente volta aqui e faz um A gente comparativo de pode fazer um repente. comparativo. Exatamente. Né? Aí também isso vai depender de vocês. Beleza, pessoal? Então, curte, comente, compartilhe, se inscreve no canal, dá uma olhada nas outras redes sociais nossas que, se eu não me engano, de 2 a 3 vezes por semana a gente está soltando uns dropzinhos, tá? Porque são leituras que a gente não traz aqui por ou serem muito curtinhas ou até serem aquela leitura muito divertida mesmo. A gente está comentando lá e aí, se acharem por interessante, avisa que a gente pode até trazer aqui também. Tudo certo. Exatamente. Não é isso? Valeu, galera. O que a gente tinha para falar hoje, tá? Consumam Akira Toriyama, porque é muito bom. Até mais.